A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido agora os amigos e irmãos para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, essa revista de jovens e adulto, revista Palavra e Vida, né? Irmãos, estamos estudando o terceiro trimestre de 2025, que é Sabedoria nas Escolhas da Vida. O Temor do Senhor, livro de Provérbios. O autor da lição é o pastor Flávio da Silva Chaves. E aqui nossa gratidão. Estamos na lição, 11ª lição, a lição 11. Tem como título, A Vida Boa nos Tempos Modernos. O texto base que vai dar apoio a esse estudo é Provérbios 18, 22, 16. Quero agradecer os amados irmãos e estaremos logo orando, né? Agradecendo a Deus por esse estudo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, viemos te agradecer, ó Deus, mais uma oportunidade pela qual nos dá a liberdade e a segurança, ó Deus, para que possamos realizar esse estudo juntamente com os amados irmãos. Que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento, nosso coração, para a leitura da Tua Palavra, para a aplicação da Tua Palavra em nossos corações. Muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer para todos sempre. Amém e amém. Então, irmãos, o texto que eu vou ler é o texto 18, né? Provérbios 18. Vamos ler aqui. Na verdade, nós vamos ler o texto ao decorrer do estudo, tá? O versículo 1 diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa, e ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Versículo 2: não toma prazer no tolo entendimento, senão em que se descubra o seu coração. 3. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia e a vergonha. E, na verdade, essa palavra ignomínia quer dizer degradação social. Então, com o tempo vem a degradação social. Vamos parar aqui, depois a gente vai dar continuação nos versículos, né? Irmãos, a vida boa nos tempos modernos. O objetivo desse estudo vamos refletir acerca da boa vida descrita no Código da Conduta Sapicial, revelado nas Escrituras. E aí está preparado? Você já está preparado, né? Descrever a Bíblia segundo os princípios da sabedoria para os tempos modernos. É o objetivo, na verdade. Pratique o contentamento, foi o que estudamos na lição passada, né? Na anterior. A vida é uma construção e que requer sacrifício, paciência e gratidão. São essas três coisas básicas, né? Sacrifício, paciência e gratidão. Aprender que com contentamento é vida. Isso aqui é na lição passada, tá, irmão? E a satisfação é morte. A insatisfação é morte. O coração humano encontra descanso no Senhor. Foi o que aprendemos na lição anterior. Nessa lição de hoje, aula de hoje, vamos refletir acerca da vida boa descrita no Código de Conduta Sapicial, revelado na Escritura. Então, a pergunta é, e aí, estamos preparados? Não sabemos, né? Mas nós vamos descobrir aqui ao longo desse estudo se nós realmente estamos preparados para viver essa vida boa nos tempos modernos. O primeiro tópico aqui, irmão, é discernir o espírito sábio e o tolo. Todo esse está em Provérbios, né? Como nós já lemos aqui, agora nós vamos ler
Na verdade, depois nós vamos ler. Discernir os espíritos, a capacidade de identificar os pensamentos, as intuições ou comportamentos, se eles procedem de Deus. Então, discernir quer dizer isso. Se discernir os espíritos, a capacidade de identificar os pensamentos, as intuições ou comportamentos, se eles procedem de Deus, dos demônios ou da natureza humana. Vamos ver aqui, 1 João, né? Primeira carta a João. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Fica melhor, né? 1 João. 1 João. Quer abrir, não? Esse negócio de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4. Amados, não acreditei em todos o Espírito, mas ponhamo-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Então, desde de muito tempo, né, já tem esse espírito no meio dos falsos profetas. No âmbito da sabedoria divina, é discernir entre o sábio e o tolo. O pontapé inicial para uma vida boa é ser seletivo naquilo que ouvimos e ser sábio ou tolo. Então, para que tenhamos uma vida boa, irmãos, é ser seletivo, né? Selecionar o que nós vamos comentar com as pessoas. De acordo com o assunto, às vezes é até bom você nem comentar nada. Apenas absorver e separar o que é bom, o que é ruim. Naquilo que ouvimos, se o sábio ou se é o tolo. O sábio é a favor da solidariedade social, enquanto o tolo ao isolamento, né? Aqui vou ler aqui na versão, essa versão que nós temos aqui. Deixa eu botar aqui só, né? Vou botar aqui em Provérbios 18, 1. Né? Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Então, você viver em isolamento não é bom, né? É bom você compartilhar com os amigos e irmãos, estar sempre junto das pessoas. Uma vida alienada de Deus e do próximo. Os tolos são antissociais, né? Desrespeitando as normas e as regras de convivência. Então, normalmente as pessoas são sempre aquelas problemáticas, né? Que vivem desrespeitando o ser humano, enganando-se e manipulando as pessoas. O seu prazer é ostentação dos próprios pecados. Então, isso aqui é uma coisa que devemos combater, né? Nós que somos crentes em Cristo Jesus, devemos estar atentos a esse comportamento. As palavras dos tolos são destruidoras. Tem gente que não pensa no que vai falar, né? E dos sábios são geradoras de vida e sua fonte é abundante. Então, normalmente o sábio, ele tem uma autoestima, né? E fala só palavras realmente edificantes. 18:4, ele diz assim: as palavras sábias são como águas profundas, e a sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. A comparação que ele faz, né? É uma fonte, né? É inesgotável a sabedoria de uma pessoa sábia. Lembre-se que suas amizades, seus conselheiros, definem a sua qualidade de vida. Então, irmãos, realmente temos que ser seletivos naquilo que nós busquemos, né? Nem todos podem compartilhar. Devemos amar todos, mas assim ser seletivo para ser
realmente as pessoas que ajudam a caminhada espiritual. No processo de discernimento dos espíritos, preste atenção nos tipos de conversa. Então, já se diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, devemos ter aqui, né, pessoas que realmente respeite a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente, né? Tem pessoas que não respeitam, né? Não respeitam as pessoas, né? Não respeitam as pessoas. Então vamos ver aqui 18, 5, 8, que diz assim: não é certo absorver o culpado e nem negar a justiça ao inocente. As palavras do tolo envolvem em brigas e ele pede para receber uma surra. Olha só, o tolo sempre está querendo. Aqui diz que receber uma surra. A boca do tolo é a sua ruína e ele cai na armadilha dos seus próprios lábios, né? Quantas pessoas falam palavras que calúnias são petisco saborosos que desce até o íntimo de quem ouve. Então, vê que as pessoas eles têm prazer nessas coisas tolas, né? Não há justiça em meio às fofocas. Fuja da fofoca, né? Fofoca é sempre quando começa uma conversa envolvendo outras pessoas e às vezes são mentiras, né? Normalmente são invenções, né? Que as pessoas fazem. As insinuações e as mentiras, ó. A qualidade de vida é prejudicada no ambiente onde as pessoas, para favorecer seus amigos, se apropria de mentiras e mexericos para prejudicar os outros. Normalmente uma fofoca começa assim, para o intuito de denigrir a imagem das pessoas, né? Nunca para elogiar, mas sempre para denigrir a imagem de uma outra pessoa que ela não, às vezes não tem muita simpatia, né? A fofoca é mortal, semelhantemente ao comportamento da preguiça e do destruidor. O preguiçoso nada produz, ó, e o outro destrói o que foi produzido. Ambos são maus. É preciso equilíbrio entre a diligência no trabalho e a capacidade de não desperdiçar o que se ganhou. Sabedoria, né? A segurança vem do Senhor. Então, irmãos, a nossa proteção, a nossa segurança, né? Hoje fala muito de segurança na sociedade, mas talvez porque você não tenha colocado Deus em primeiro lugar, não tenha buscado Deus, né, como deveria buscar. A segurança vem do Senhor, então nós sabemos que nós em Deus estaremos seguros. Não tem como não permanecer seguro na presença de Deus. E o 10 e 11 vai dizer: o nome do Senhor é a fortaleza segura, o justo corre para ele e fica protegido. O rico vê a sua riqueza como uma cidade fortificada, imagina que é uma muralha alta e segura. Irmãos, a riqueza nunca dará proteção a ninguém. Ela apenas ajuda em alguns setores, mas a verdadeira riqueza é a presença de Deus no coração do homem. Então ele faz aqui uma diferença da pessoa que confia em Deus e a pessoa que tem depositado sua confiança nas riquezas, né? Aí diz assim: a capacidade de não desperdiçar o que ganhou. A segurança vem do Senhor. É de Deus que vem a força para conquistar, a inteligência para administrar o que conquistou. Portanto, seja comedido ao falar, né? Evite a impulsividade. Então, muitas vezes não contemos na nossa língua as palavras e elas saem de maneiras erradas, no momento errado, e que pode prejudicar a sua vida relacional com alguém, com as pessoas, ou interpretações que às vezes você não foi a intenção daquela maneira que a pessoa quis se expressar.
Nas frustrações, mantém a disposição e o vigor para a vida, né? Nas frustrações, mantém a disposição e o vigor para a vida. Então, devemos enfrentar de frente os problemas, as adversidades, porque é nela que nós mantemos o vigor para a vida. Ou seja, concentre a energia psíquica, mental e espiritual no que traz esperança, né? O que nos traz esperança é a presença sempre do Senhor, né? É essa que nos traz a esperança de uma vida com fidelidade ao nosso Criador. Esteja aberto ao aprendizado, né? Então devemos estar sempre aberto a aprender mais, né? Principalmente na palavra do Senhor, porque ela nos instrui, como esses livros, né? Esse livro de Provérbios, ensinamento, Provérbios traz um grande ensinamento. E está aberto também a aprendizagem na vida secular. Os relacionamentos interpessoais, ouça os dois lados da questão, né? Não fique só com uma posição, mas coloque ali na disposição do questionamento também contraditório, né? De que a pessoa também tem esse questionamento, o direito também desse questionamento. Isso é sábio, é viver de modo inteligente e saudável, é discernir os espíritos, né? Então, em tudo, irmão, nós temos a Bíblia, ela nos fala da sabedoria, né, desses provérbios, que são sabedoria que leva o homem a refletir sobre a vida com o seu Criador. Então nós falamos no primeiro tópico aqui, discernir o espírito sábio e do tolo, né? E o objetivo aqui são 3 elementos aqui que diz assim, quer ver? Estava aqui agora, aqui, estou lendo agora. Perdi aqui. Convence, engano, manipulação, as tentações do grupo. As palavras todas são destruidoras, todos sabem geradores, lembre-se que suas amizades, seus conselheiros, definem a qualidade. No processo de discernimento dos espíritos, preste atenção no estilo da conversa. Não há justiça em meio às fofocas, insinuações e mentiras, né? Então, irmãos, nós estamos aqui, né, com esse estudo maravilhoso, né? As palavras são destruidoras, mas os sábios são geradores de vida e uma fonte abundante. Agora nós vamos falar, irmãos, aqui sobre o segundo tópico, seja sábio nas provações, né? Quando as pessoas, quando veem as provações, eles tentam se desanimar. Mas no capítulo 19, né, de Provérbios, ele nos deixa sabedoria aqui para enfrentar as provações. Ele diz assim: melhor o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios tolos, né? Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultice do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. A riqueza granjeia muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. Realmente as pessoas, quando estão por cima, vamos dizer assim, por cima da carne seca, né? Eles têm muitos amigos, né? Mas quando vem os tempos difíceis, os amigos desaparecem e são poucos aqueles que permanecem fiéis e companheiros com seus amigos. O capítulo em questão coloca em evidência a riqueza e a pobreza. De 1 a 17, né? De 1 a 17 vai falar: o pobre, em sua honestidade e simplicidade, é contrastado com o rico tolo, que é perverso de lábios. Em outros textos, 18 e 23, o autor aponta para a vida difícil dessa camada da população reduzida à situação dependente, né? Então, são pessoas que, ao perder tudo, passam até
ser pedintes, né? Sofrendo abusos dos ricos e abandonada pelas pessoas. Quando as pessoas são abusadas, né? Pelas maltratadas, abandonadas, porque estão passando pelo processo de pobreza. O texto é uma advertência ao relacionamento movido por interesses, escusos e bajulações com o intuito de receber algo em troca. Normalmente são pessoas que são amigos de pessoas, outras pessoas, que têm um ganho, né? E ela começa a bajular, começa, vamos dizer assim, no termo mais pejorativo, puxa saco, né? Mas também quando a pessoa está em situação difícil, elas são abandonadas, né? São deixadas de lado e até humilhadas. No versículo 4 ele diz: a riqueza granjeia muitos amigos, a pobreza, mas o pobre, o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentira não escapará. Mas tudo isso tem a justiça de Deus, né? A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentira não escapará. O Senhor tem um juízo para todas essas pessoas, né? Perversos os lábios. Em outro texto de 18, 23, o autor aponta para a vida difícil dessa camada, né? Isso aqui eu já falei. E o texto é uma advertência ao relacionamento movido por interesse, escusa e bajulações, com o intuito de receber algo em troca. Os verdadeiros relacionamentos são provados nas dificuldades. Então, você vai conhecer realmente quem realmente se importa com você nas horas das tribulações. Os verdadeiros relacionamentos são provados nas dificuldades e nas tribulações. Na prosperidade, multiplique seu amigo, mas a escassez desaparece. Quando as pessoas quando tinha fortuna, tinha dinheiro, tinha muitos amigos, mas tudo interessado em aproveitar da facilidade, né, da riqueza daquela pessoa. Nesse sentido, o pobre vive dois dramas, a própria pobreza e o abandono, né? Nesses momentos, esgotam-se todas as reservas psíquicas e espirituais, podendo chegar ao ato da loucura, né? Muitas pessoas já não têm mais o senso, né, de justiça, o senso da razão, porque chegaram a um ponto de penúria, né? De falta de tudo, né? E eles cometem realmente muitas coisas que realmente a degradação quando chega a esse ponto. Quando falta o pão à mesa, a cabeça sai de órbita. Agimos sem pensar. Todavia, a revolta, a tolice contra o Senhor não são estratégia no enfrentamento da vida, né? Então você não deve culpar o Senhor pelos seus problemas, mas deve se humilhar, né? Toda vez que o homem se humilha na presença de Deus, Deus sempre está voltado a ajudar aquelas pessoas. A vida boa advém do conhecimento de Deus. O sábio, ainda desprovido de recursos financeiros, dispõe da força em Deus para viver os dias conturbados da existência. Mesmo nas dificuldades, o Senhor sempre está dando escape, né? Mesmo sob reservas de provações, a honestidade é um princípio de vida. Olha só, ensinamento. A honestidade, mesmo com todos os problemas, dificuldades, a honestidade, né, é um princípio de vida. Além de não cometer atos de loucura como estratégia para enfrentar as provações, a adversidade, também não justifica o uso do falso testemunho ou da mentira para obter favores dos ricos, né? Então aqui entra a moral, a ética, né? E os bons costumes. Da mesma forma, no caso dos tolos e ricos, a adversidade e a pobreza das pessoas não devem ser usadas para os seus intentos malignos, por meio de falsos testemunhos e mentiras nos tribunais. Hoje a vida moderna é movida ao dinheiro, né? A riqueza. E para nós fugirmos desse ciclo, nós temos que renegar muitas coisas.
mas temos que permanecer fiel aos princípios bíblicos, né? Que na verdade os princípios bíblicos vão contra aos princípios do mundo, né? E nós vemos aí que uma das causas é a mentira, a falso testemunho. Hoje em dia se fala muito sobre fake news, né? As falsos anúncios, né? Nem sempre a vida será justa. No dia a dia vamos nos deparar com um tolo rico que cada vez nada fez para merecer essa riqueza, e o escravo que sem habilidade para governar ascende ao poder. O que fazer? Perseguir o caminho da sabedoria, com atitude que glorifica ao Senhor dos senhores. Nada de revolta, né? Então, a lógica aqui é que nós voltemos nossos pensamentos, nossos propósitos, nossos caminhos para os princípios de Deus, né? Tenha paciência, guarde os mandamentos de Deus, ó. São os mandamentos. E o verdadeiro fidelidade não está na mentira, no falso testemunho, mas no amor e na integridade, né? No amor e na integridade. Vida boa é temer ao Senhor. A obediência a Deus gera vida na vida. Então, você quer ter uma vida boa, regada, uma vida de justiça, uma vida que a mente não venha te condenar, é ter o amor e a integridade no Senhor. É temer ao Senhor. É obedecer à voz de Deus, né? E essa voz gera vida na vida. O terceiro ponto aqui, irmãos, vai falar sobre o juízo de Deus, não dos homens. Hoje, na nossa pátria, né, se busca muito por justiça, né? E aqui nós vamos falar sobre uma única justiça, que é realmente a justiça verdadeira, né? A justiça, ela não pode ter balança falsa, né? Peso desigual, mas ela é justa, né? É uma porção justa. Não há desequilíbrio. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança, né? A balança ela não tem de cair para um lado nem para o outro. Por isso que Deus é um Deus justo, porque Deus tem uma palavra só, né? E quando Ele profere a palavra, é de justiça. Em meio à justiça da vida, devemos ter reservas psíquicas e espirituais para o enfrentamento. Não resolve lamentar, chorar ou se ressentir por algo que ocorreu no passado, ou por se sentir injustiçado no trabalho, em casa, na escola. Aí dá aqui o exemplo: Caim, ressentido com o fato de Deus se agradar da oferta de Abel, o matou. Isso está em Gênesis 4:1, né? Mas por que aconteceu isso? Porque aqui o princípio que diz que se ele fizesse o bem, Deus também não daria, também não voltaria para a oferta dele. Vamos ver aqui, irmãos, como que está esse fato. Ocorreu o primeiro homicídio, né? Logo no início da criação de Deus houve esse primeiro homicídio, que diz assim, ó. Quero só pegar aqui, ó. O Senhor disse a Caim: por que iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já porta para ti, e será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então, irmão, o que o Caim cometeu, ele poderia ter evitado, né? E se fizeres, e se bem fizeres, não haverá aceitação. Então Deus ali já estava provando, né, o homem, como o homem ele conduziria a sua vida. Mas ele não se voltou, né? Não se atentou para a voz de Deus, e por isso ele o matou seu irmão, né? Agradado da oferta de Abel, e o matou. Por outro lado, José, mesmo traído por seus irmãos, resignificou o trauma, perdoou seus irmãos e fez do problema uma solução. Esse aqui é outro fato também interessante, que os irmãos de José, filho de Jacó,
tramaram contra ele e venderam ele como escravo. E depois José, eles foram lá para comprar alimento, e José assim passou como se não o conhecesse, e depois ele se declarou para os seus irmãos, e pediu perdão, e José o perdoou, né? Uma linda história de não guardar ressentimento, de humilhação, de observação também e de obediência a Deus. Caim alimentou o sentimento de rejeição e ódio, esse sentido rejeitado por Deus. José nutriu o pensamento da soberania divina, afirmar que Deus tornou o mal em bem para preservar a família de Jacó, seu pai. É diferentes argumentos, mas nós vemos que Deus traz juízo, né? Uns sob a influência do vinho e da bebida forte. Provérbios 20. Vamos ler isso aqui. Provérbios 20. Versículo 1. Do vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Zombam escarnece dos valores elevados. São briguentos, iracundos, tipificados na figura do bramido do rei, no comportamento de Caim, né? Nas provações e injustiça da vida. É preciso cuidado para que a mente e as emoções não sejam petrificadas pelo sentimento da ira, envolvendo-se em conflitos desnecessários. 20, versículo 3. Então, irmãos, aqui tem uma norma, né? Tem um ensinamento que para nós evitemos, né, esse tipo, né, de situações que são pessoas que escarnecem, né? São escarnecedores, são briguentos, são iracundos, são pessoas realmente que parece que estão embriagados. É preciso cuidado que a mente e emoções não sejam petrificadas, não se tornem pedras, né? E pelo sentimento da ira envolvendo-se em conflitos desnecessários. Há um contraste entre no versículo 2, em que a ira do rei ser descontrolada é letal, e quanto ao assentar-se para julgar os seus olhos, dissipa o mal. O rei, representado o governo humano, deveria ter consciência da própria culpa, né? Tornando-se mais tolerante ao julgar os outros. Não podia usar 2 pesos e 2 medidas, ser imparcial. Então, nós vemos aqui que a justiça ela não pode ser imparcial ou parcial, né? Mas ser imparcial. Desta feita, a advertência é para não julgar a situação e os outros com os olhos da carne, da incredulidade, mas com os olhos da fé e que a justiça é de Deus. No contexto da perseguição e da pobreza, do sofrimento, as nossas atitudes revelam sabedoria ou tolice. Pague o mal com o bem e descanse na justiça de Deus. Então, a recomendação que nós nunca devemos pagar, como é que se diz? Fazer justiça, né? Com nossas próprias ações, mas deixar que Deus julgue essas pessoas. Com certeza a justiça é de Deus. Concluindo aqui, irmão, mais uma lição. Conclua-se que a vida boa em tempos modernos requer discernimento entre o sábio e o tolo. Uma sentença diversas vezes repetida no livro para se referir ao comportamento que abençoa vidas, tais como evitar impossibilidade, né?
Uma pessoa impulsiva é uma pessoa que não tem controle de si, ser comedido no falar e no perder o vigor de viver. Compreende-se que mesmo em meio às lutas e provações, não devemos perder a cabeça, né? Quantas pessoas aí, qualquer coisa, estão se perdendo, né? Perdendo a cabeça. E muitas pessoas têm perdido não só a cabeça, mas a vida, né? Porque cria situações, igual são faladas aqui, né? São pessoas briguentos, iracundos, né? E como um bramido do rio. Então devemos sempre pensar nisso, né? Compreendendo que mesmo em meio às lutas e provações, não devemos perder a cabeça, a sabedoria e preservar nossas emoções e manter o nosso espírito disposto para a vida. Porque confiamos no Deus da provisão. Então, irmão, devemos entregar todos os nossos problemas na mão de Deus, que Deus é o Deus da provisão. Afinal de contas, a justiça é de Deus e não dos homens. Então, irmãos, chegamos a mais um final de um estudo, né? O que aprendemos aqui é que devemos confiar em Deus, né? Não devemos realmente discernir com quem nós estamos tendo contato, com os irmãos, e essas coisas vão levar uma vida tranquila, sossegada, porque você não vai fazer determinadas atitudes, igual você colocar em situações, né? Com palavras que não edificam, com pessoas, não andar com pessoas que distraia, né? Se leva para o caminho mal, mas realmente tenhamos realmente e deixar que Deus faça o juízo, né? E andar com pessoas sábias. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esse estudo. Espero que você tenha gostado do nosso comentário aqui, né? E que esclareça mais os amados irmãos. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, né? Um livro que nos traz reflexões e fala do rei, fala do homem pobre, fala do rico, né? Na verdade, ele fala de todas as coisas referentes, não só na época dele, mas também na nossa atualidade. Todas essas coisas continuam, né? Os homens cada dia mais fora do controle, né? Fora da presença de Deus, e é preciso que nós tenhamos cuidado com as nossas palavras, atitudes e ações, e com certeza essas pessoas vão prestar conta, todos nós vamos prestar conta. Chegou mais no final de tudo. Quero orar por mim e por você, agradecer a Deus por essa oportunidade e nos despedimos daqui a pouco, tá? Pai querido, Deus eterno, mais uma vez oramos agradecidos a Deus pelo esse livro maravilhoso, o livro de Provérbios, e que o Senhor tenha nos guardados, ó Deus, na tua proteção, que nos use com sabedoria, com discernimento, com a tua bendita palavra, Deus. E eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado e tem nos feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer para todos sempre. Amém. Então, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo. Antes, eu já me esqueci. Porque eu botei a bandeira, né, irmão? Primeiro que nós comemoramos a Semana da Pátria, né? Que foi o dia 7. Esse vídeo está sendo feito dia 8. Mas também nós estamos em campanha missionária, né? As igrejas batistas estão em campanha. Nossa campanha é Minha Pátria para Cristo, né? Espero que na sua igreja também tenha fazendo também essa campanha. Eu acho importante a campanha de missões. Aquilo que nós não podemos fazer, né? De estar lá no campo, lá em outros lugares distantes, nós também podemos fazer perto da nossa casa, da nossa rua, da nossa cidade, onde nós estivermos, possamos abrir a nossa boca, né? Usar a boca com sabedoria para falar
desse caminho maravilhoso que é Jesus Cristo. Por isso que eu botei essa bandeira, né? Minha pátria para Cristo, é o nosso desejo, né? O meu e deve ser o seu desejo também, ganhar almas para Cristo. Eu quero agradecer aos irmãos que têm deixado o seu like, né? Que ajuda o nosso canal, e continuarmos firmes e fortes, sempre abundantes na presença do Senhor. Se você tem gostado do nosso estudo, agora sim, né? Se você tem gostado desses estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém?